Você fez uma extração de dente ou implante, uma cirurgia na boca, de uma maneira geral. E aí agora tá aí no pós-operatório, abre a boca, olha no espelho, vê alguma coisa e fica pensando, meu Deus, será que isso é normal? Será que é normal o que eu tô sentindo? Será que isso que eu tô vendo acontece com todo mundo? Aposto que você que fez uma cirurgia tá passando por isso, não tá? Essa dúvida de saber se o que tá acontecendo com você é normal. Então, se você quer saber, continua assistindo ao vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje vim falar sobre pós-operatório, que é o campeão de dúvidas aqui. E é normal, né? Você que fez um procedimento na boca, vai olhar no espelho, vê uma coisa que não é normal porque você não está acostumado com aquilo, né? E aí você fica pensando, gente, será que é isso mesmo? Aí você fica tentando lembrar do que o dentista te falou, e aí muitas vezes pode acontecer dele não ter falado, te alertado sobre alguma coisa, e aí você tenta falar com ele e não consegue, e aí vai pesquisar na internet e começa a ver um tanto de coisa, e aí começa a passar aquele tanto de coisa pela sua cabeça. Peraí, calma aí, que agora você tá no vídeo certo, que eu vou te falar o que é normal e o que não é normal no seu pós-operatório, tá? Mas antes disso, ajuda a gente, deixa um like aqui no canal, se inscreve se você não é inscrito, ajuda a gente a crescer com o nosso canal e divulgar o nosso conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Bom, vamos lá. O que é normal? Gente, é normal buraco após a extração? É normal. Então, uma coisa que as pessoas perguntam muito pra gente aqui nos comentários é assim, eu fiz a extração do dente e ficou um buraco. É normal ficar esse buraco? E mais, tem algumas pessoas que deixam comentários pra gente falando assim, eu fiz a extração, o dentista deu ponto, tava tudo certinho, mas aí agora eu fui tirar os pontos e abriu um buracão. E a pessoa fica preocupada. Então, gente, é normal, tá? Por quê? Porque a gengiva, ela não é um tecido, muitas vezes, elástico, né? Então, dependendo da posição que o dente tá, o dentista não consegue juntar um pontinho com um ladinho da gengiva com o outro lado para ficar totalmente selado, totalmente fechado. Então, é normal, a cicatrização do dente, ela se dá dessa forma mesmo. Ela começa de baixo para cima lá no buraco. Então, por isso que você vai ver o buraco e ele vai ficando cada vez mais rasinho. E é assim mesmo que se dá a cicatrização, até que essa cicatrização que vem lá de dentro chega no nível da gengiva e aí a cicatrização ela fica retinha, né? Deixa de existir aquele buraco. Então, buraco após extração é normal. Sabe uma coisa que é normal também? Que muita gente deixa comentário falando mal do pobre coitado do dentista, mas é que às vezes você não sabe. Inclusive é normal deixar sem ponto, tá? Em algumas situações não é necessário fazer a sutura. Normalmente isso nos sisos superiores. Porque eu já expliquei aqui para vocês algumas vezes que o ponto para dente, ele serve ali mais para segurar um coágulo, tá? Ele não tem a função de fechar uma bordinha com a outra bordinha, nem muita função de hemostasia, né, que é parar o sangramento. Então, em algumas situações, tem dentista até que deixa sem ponto, principalmente no dente de cima. E é normal, tá? Não é uma conduta que todo mundo faz, eu mesma dou ponto nos meus sisos que eu tiro, em todos eles, mas pode acontecer, tem gente que deixa sem dar ponto, tá? É normal também um ponto ficar frouxinho, e eu vou falar pra vocês, é normal. Então, tem paciente também que deixa pra gente assim, eu fiz a extração, o ponto tava presinho, e com o passar do tempo o ponto foi afrouxando. Eu preciso refazer esse ponto, é assim mesmo? E é normal, tá? Por quê? O ponto, normalmente ele é dado em uma gengiva que tá inchada, né? Ela sofreu muita manipulação e aí na hora que o dentista dá o ponto, ela tá inchada. A partir do momento que ela começa a desinchar, esse ponto naturalmente vai ficando cada vez mais frouxinho. E não há necessidade de refazer esse ponto. É assim mesmo.
E aí, às vezes, esse ponto começa a incomodar porque ele tá frouxo e o dentista só te marcou dali uma semana. Se o ponto tá frouxo, ele não tem mais função nenhuma, né? Ele tá ali só balançando e não tá te ajudando em nada. Então, se for possível, o seu dentista te atender antes, fala pra ele, olha, o meu ponto tá frouxo, tá me incomodando, eu posso voltar aí antes pra tirar? Né? Então, se ele tiver possibilidade, ele vai tirar o seu ponto antes. Não tem nenhuma regra escrita que ponto precisa ficar 7 dias, gente. Então, se o ponto fez a função dele, tá frouxo, ele pode ser removido, tá bom? Uma outra situação que é normal. Ai, meu Deus do céu, eu olhei no espelho e vi que tem ali uma coisa amarela ali no meu ponto. Eu não sei se isso é sujeira, eu tento tirar e não sai. É normal? E eu vou falar de novo. É normal. Vou pedir para o Ramon colocar uma foto aqui dessa situação que eu tô falando, em que dentro do alvéolo começa a se formar um tecido amarelado. Esse tecido amarelado não é pus, na maioria dos casos, né? Então, se você não está sentindo dor, não tem nada errado, é normal esse tecido amarelado lá dentro do buraquinho, né? Que é o alvéolo do dente. Esse tecido amarelado é justamente o tecido de cicatrização. Por isso, eu já falei aqui em vários outros vídeos, vou deixar para vocês aqui no box de descrição. Tem vários vídeos sobre pós-operatório e em todos eles eu falo que você não pode remover esse tecidinho amarelado, porque ele é o próprio tecido de cicatrização. Então, quanto mais você tenta remover, mais você vai atrasar a sua cicatrização. Então, o que você tem que fazer é ter calma. Se você viu esse tecido amarelado lá, você pode fazer um bochecho bem forte com água, tá? Se esse tecido não saiu, provavelmente isso não é resíduo alimentar, ele é o tecido de cicatrização. Uma outra opção que você tem é fazer uma limpeza com seringa, que eu também já ensinei num vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Então, você enche a seringa com água e joga lá naquele buraquinho. Se não saiu, deixa quieto lá, tá? É o tecido de cicatrização, então você não precisa se preocupar, beleza? Uma outra pergunta, ai gente, isso eu vejo demais, isso eu vejo muito nos comentários, inclusive já vi vídeo de gente relatando isso no YouTube e depois no comentário um monte de gente falando mal dos dentistas e etc. Então, gente, tem que ter muito cuidado, vocês só podem falar daquilo que vocês conhecem, porque senão vocês vão estar passando uma informação errada para as pessoas, que eu digo, essas pessoas que fazem esses comentários, né, nesses vídeos, e você vai estar cometendo uma injustiça também, tá? A questão do ponto na bochecha. Ai, mas como eu vejo isso aqui? Então, falando assim, ai, mas meu dentista, eu tô sentindo muita dor e o meu dentista deu ponto na minha bochecha, suturou a gengiva na minha bochecha. E aí, como se isso não fosse normal e as pessoas começam a falar ali, isso vai puxando outros comentários. E eu vim falar pra vocês, olha, é normal. É claro que existem situações e situações, mas nenhum dentista que é apto a realizar uma cirurgia, né, que tem o conhecimento para realizar uma cirurgia, vai fazer uma sutura doida da cabeça dele que não existe, tá, gente? Então, olha só, essa sutura na bochecha, na verdade, você tem a impressão de que ela é na bochecha. Eu vou pedir para o Ramon colocar aqui também uma foto da incisão que a gente tem que fazer para tirar um siso que está incluso, né, que está lá dentro do osso. Então, a gente faz uma incisão atrás do siso, que é deslocada para a bochecha. Mas eu vou colocar uma foto aqui para vocês. Então, essa incisão, ela é deslocada para a bochecha. Por quê, gente? Porque se o dentista incisa reto, atrás do último dente, ali passa um nervo, que é o nervo lingual. A gente faz ela deslocada para o lado da bochecha. Por quê? Porque reto passa um nervo, que é o nervo lingual. Então, todo mundo faz essa incisão deslocada para o lado da bochecha, tá?
E aí, muitas vezes pode inchar bastante no pós-operatório, e aí a impressão que você tem, como você não consegue abrir bem a boca e tudo, é que o dentista pegou a bochecha e puxou ali pro lado da gengiva. Mas não é, tá? É essa incisão que é deslocadinha pro lado da bochecha. É assim mesmo, tá bom? Com todo mundo. E uma outra coisa, que foi o que eu falei até agora, é normal ficar inchado. É normal ficar muito inchado, tá? Então, você sai da sua cirurgia e aí no dia seguinte amanhece inchado. Aí você pensa, ok, né? Inchou e tal. Aí você coloca gelo e etc. Faz tudo direitinho. Aí no segundo dia você acorda e tá mais inchado ainda. Aí você pensa, meu Deus, será que é assim mesmo? Né? E aí, no terceiro dia tá mais inchado. Aí você pensa, putz, ferrou. Tem alguma coisa acontecendo de errado. Mas não, gente, é assim mesmo, tá? Normalmente o inchaço ele vai aumentando ali até o terceiro dia e aí depois ele começa a diminuir. E é normal, tá bom? E uma última coisa que é normal é dificuldade para abrir a boca. É muito normal. Então você vai tentar escovar o dente, a escova não entra. Você vai comer uma sopa de colher, a colher não entra na boca. Aí você pensa, putz, tem alguma coisa acontecendo errado, não deve ser normal isso. Mas é normal, tá? E uma outra coisa que é normal é o sangramento. É normal que haja sangramento ali durante uns 2 dias, até que a sua cicatrização esteja mais avançada, 2 ou 3 dias, isso espontaneamente, e depois, eventualmente, quando você for comer ou quando você for escovar o dente, também pode ter sangramento. E é normal, tá? O que não é normal é um sangramento assim muito exagerado, mas aí você vai perceber que esse sangramento não é normal. Mas um pequeno sangramento, e às vezes você cospe e aquilo ali está misturado com a saliva, e você acha que é um sangramento anormal, mas na verdade não é, tá? Então o que eu tenho para dizer para vocês é que é uma situação peculiar mesmo pós-operatório, né? Então assim, tem várias coisas que acontecem e que você não está acostumado, e às vezes o dentista não te deu informação suficiente, ou às vezes ele até deu, mas você estava nervoso, enfim, você não se lembra, né? Acontece da gente não lembrar das coisas. E aí você vai vendo aquela situação acontecer no pós-operatório e você fica, ai meu Deus, será que isso é normal? Será que é assim? Será que é assado? Né? Eu que sou mãe de criança pequena, qualquer coisa que acontece com meu filho também eu fico, mas será que é normal? Será que essa manchinha que apareceu aqui é assim mesmo? E aí a gente começa a criar um tanto de coisa na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento. Então, você tem que procurar fontes confiáveis de conhecimento. A primeira é o seu dentista. Se você confiou nele para ele tirar o seu dente, por que você não vai confiar no que ele vai falar do pós-operatório, né? Então, a primeira fonte que você deve buscar é sempre o seu próprio dentista. E depois procurar, né, informação na internet que seja de pessoas que queiram agregar, né? Então, não passar medo, não esses relatos de gente que fez tirou siso e, enfim, fala como se fosse um terror, que na verdade não é, tá bom? Então, se você tem dúvida sobre o que é normal ou não é no pós-operatório e esse vídeo te ajudou, compartilha ele com quem você acha que também vai se beneficiar aí com essas informações. Deixa um like pra mim, segue a gente nas redes sociais, o @perfilcirurgia, e o meu perfil pessoal é o @bucomaxilobrasilia. O Ramon vai deixar aqui. E o da doutora Juliana é doutora Juliana Medeiros BMF, tá bom? Nós do Grupo Perfil atendemos em Brasília. Se você for de Brasília e quiser marcar uma consulta, vai ser um prazer atender vocês. Eu vou deixar o telefone aqui embaixo. Mas se você não for de Brasília também, a gente tem a opção da teleconsulta. Então, entre em contato mesmo assim, porque na teleconsulta a gente pode tirar muitas dúvidas e esclarecer várias coisas para vocês, tá bom? Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo.